Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leila e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui no canal como fazer um molde de sutiã do zero no computador, dando sequência nos nossos vídeos de como ganhar dinheiro fazendo a sua lingerie. Então pessoal, faz mais de 15 anos que eu desenvolvo modelagem e há 7 anos eu estou produzindo só no computador, dentro de um sistema. Fica mais rápido, mais assertivo e mais prático de se trabalhar. Então hoje eu vou mostrar para vocês essa modelagem de sutiã que eu crio do zero, para vocês terem noção de como é. Vamos lá? Então pessoal, agora eu vou começar aqui mostrando para vocês esse sistema que eu uso aqui, né, que é o Optitex. Como eu falei, pode ser um Audaces, pode ser a Gemini, qual for o de melhor agrado de vocês, né. Hoje eu estou usando o Optitex, é um sistema muito bom. E eu vou estar desenvolvendo para vocês aqui a modelagem de sutiã. Não é o mesmo molde que eu mostrei no vídeo anterior, né, daquele sutiã, onde eu mostrei os aviamentos, não é o mesmo modelo. Mas eu vou estar desenvolvendo aqui um sutiã para vocês terem noção como eu faço, tá? Vamos lá então. Então aqui eu tenho a ferramenta, a flechinha aqui, né? No começo não aparecem muitas ferramentas aqui em cima, estão todas apagadas, mas conforme eu for desenvolvendo as modelagens, eles vão abrindo essas ferramentas aqui, né? Porque a gente tá com a área de trabalho vazia. Então eu vou apertar com o meu mouse, no mouse com o lado direito, eu vou vir aqui em criar uma peça retangular. Eu vou dar o nome, como ele é um sutiã, eu vou colocar o nome aqui já de bojo 1, porque esse nosso sutiã vai ter duas repartições no bojo. E eu preciso, nesse bojo, de 17 centímetros e meio de comprimento. Eu tô com uma colinha aqui do lado para não passar errado para vocês. E 7,75 de altura, tá? Ó, aqui já apareceu a minha peça. Ela apareceu grandona, mas a gente vai diminuindo ela conforme tem necessidade. Então, ó, aqui eu tenho 17 centímetros e meio. Aqui embaixo na minha telinha eu tenho, ó, mostrar comprimento do segmento, então eu seleciono ali. Ele aparece tanto a altura quanto a largura. E eu tenho 5,75 aqui na lateral. Agora eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, de ponto de contorno, porque eu vou precisar alterar esse molde, né? Então, eu preciso marcar quais os pontos que eu preciso alterar para não precisar ficar mexendo nos pontos, que aí é mais difícil, demora mais, enfim. Eu vou clicar aqui. Aqui em cima ele tem que estar como grade, não pode estar como curva, senão na hora que eu precisar graduar esse molde, ele não vai graduar esse ponto. E aqui, ó, eu vou colocar quantos centímetros eu quero, tá? Nesse nosso caso é 1 centímetro, então marquei aqui 1 centímetro. Agora eu preciso marcar um ponto aqui no meio de 2,75. Então eu vou marcar aqui, na verdade é no de cá agora, né? Porque ele tá em sentido horário. Então 2,75. Ele já vai aparecer aqui 2,75. Aqui embaixo eu vou fazer um ponto bem no meio, porque a gente vai precisar fazer uma curva. E se eu não colocar um ponto aqui no meio, ele vai sair do lugar aonde eu quero que ele seja fixo, tá? Então, ponto grade também. E aqui eu preciso achar o meio, né? 18,5, 8,75, tá? Então, ó, ele já me dá 8,75 para cada lado, certo? Com isso, agora eu preciso achar o outro ponto aqui, só que não é 2,75, ele vai ser 2, tá? Então, aqui eu vou achar 2 centímetros e eu vou colocar, então automaticamente ele já aparece aqui o 2 centímetros. Agora, com esses pontos que eu não vou precisar mais, ó, esses pontos aqui nos cantos, eu já posso excluir eles. Então, eu venho, clico em cima e clico no delete com essa ferramenta de seleção, tá? Aqui ficou faltando um pontinho, ó, que é 0,75, que ele vai descer.
0,75. Pronto. Agora eu já posso excluir também esses dois pontos aqui. Agora, com essa ferramenta de mover pontos, eu vou fazer a curva aqui embaixo, porque a gente precisa de uma curva, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift e vou arrastar aqui, ó. Tá vendo? Quando eu não clico no Shift, ele não vai fazer uma curva. Ele vai fazer um bico, tá vendo? Ó, ele vai formar esse bico aqui. Ele não vai fazer uma curva redondinha assim. Então, eu tenho que apertar Shift para fazer a curva bonitinha, ó. Ok. Aqui, então, a gente já tem o nosso primeiro molde pronto. A primeira parte do bojo, né? Então, esse a gente já deixa de lado. Eu vou de novo no meu mouse com o botão direito. Nova peça, criar peça retangular. Você pode criar qualquer peça. Se você não quiser vir aqui, como eu falei, apertar no botão no esquerdo, no direito do mouse, para daí definir, você pode vir aqui em cima, ó. Aqui em cima tem várias opções de desenhos para você começar um molde, ó. Eu não gosto muito desses, tá? Eu prefiro vir aqui e colocar certinho a medida que eu quero. Então, agora a gente vai para o bojo número 2, que é a parte de baixo deste nosso bojo aqui. Esse aqui eu vou precisar de 18 de largura por 10,5 de altura, tá? Ó, ele já fica bem maior, né? Então, vamos lá. De novo, a minha ferramenta de ponto de contorno. Eu vou marcar aqui 3 centímetros. Lembrando sempre que tem que ser graduado, tá? Ponto de grade. Eu vou marcar o meio aqui nessa minha linha, né? Aqui eu preciso marcar 75, descendo. 75 aqui, de um ponto para o outro. Aqui eu vou precisar marcar 1 centímetro. 1 centímetro. Não, vai ter que ser mais. Tem que ser... Deixa eu dar uma voltinha aqui. Eu preciso que fique com 6,5 aqui. É, 6,5. Então, ele deu 3,25. Tá, beleza. Aqui no meio eu vou marcar também, né? Vou fazer um ponto aqui. E agora, o que que acontece? Eu vou precisar fazer um ponto que esse ponto, na verdade, ele venha aqui no meio. O que que eu vou fazer? Aqui do lado eu tenho linhas, ó. Onde aparece uma régua, né? Eu tenho linhas. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar uma linha dessa aqui em cima. Quantos centímetros eu preciso vir pra dentro aqui, ó? Eu clico em cima dessa linha, ele vai me abrir esse quadradinho aqui. Aqui eu vou colocar -1. O que que vai acontecer? Automaticamente, quando eu clico na linha e venho aqui e digo quantos centímetros eu quero que ele entre para o molde, ele vai andar para dentro do molde ou para fora, enfim, pro lado que você quiser. Mesma coisa você pode fazer aqui, ó, nessa parte aqui, você pode clicar para cima, para bem, clica nela, né? E diz para que lado que você quer, se você quer para mais, se você quiser para cima, você só coloca o número. Se você quiser para baixo, né, que ele desça alguns centímetros, aí você tem que colocar um menos, -1, -2, enfim, quantos centímetros você quiser que desça. Então, aqui eu vou fechar, eu vou excluir, porque eu não vou precisar dessa linha. Aqui eu já tenho marcado meu 1 centímetro que eu preciso que ele venha para cá. Então, vamos lá. Minha ferramenta, eu vou precisar excluir esses pontos, tá? Eu já tenho todos eles marcados, ó. Ó, ficou uma peça bem esquisita, né? Mas ele vai se ajeitar. Vamos pegar a nossa ferramenta de mover pontos. Eu vou vir agora aqui numa linha reta, puxar esse molde pra cá. Eu poderia ter colocado uma linha reta aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Só para que eu leve esse ponto exatamente no meio da onde eu preciso que ele vá. Então, eu vou pegar de novo a minha ferramenta de mover pontos e vou trazer ele aqui. Ó, agora eu coloquei ele bem certinho onde eu queria que ele ficasse, tá? Essas linhas eu não vou mais precisar delas, eu posso excluir para não me atrapalhar.
Continuo com a minha ferramenta de mover pontos e a gente vai fazer as curvas em volta desse molde. Então, vamos lá, Shift novamente, e eu vou pegar essa aqui e vou começar a arredondar ela. Aqui embaixo a mesma coisa. Aqui. Aqui é só uma leve curvaturazinha para não ficar muito. Aí que a gente vai ajustando, tá vendo que ficou um bico? Não gostei desse bico aqui, a gente vai ajustar aqui, ó, para ele ficar mais retinho. Ó, já ficou uma curvinha mais bonita, né? A mesma coisa aqui em cima, ó. Ó, já ficou mais bonito, né? Ficou mais redondinho e tal. Então, isso daqui é o nosso bojo que já tá pronto. Essa parte, ela vai ir aqui em cima, né? Então, a parte do bojinho tá pronto. Agora, a gente vai fazer a parte da base, tá? A base é onde a gente... é o que sustenta o sutiã, né? Então, vamos lá. Ferramenta. Criar uma nova peça. Eu vou colocar aqui o nome como base. E para essa base, a gente precisa ter 30 centímetros de largura, de altura, desculpa, de comprimento, por 1,5, 10 aqui de altura. A altura, tem muita gente que gosta de fazer a base de sutiã bem fininha, né? Tem gente que gosta de fazer mais um croppedzinho, ou a base mais estendida, ou fazer ela estreita e depois colocar um detalhe de renda. Aí é bem versátil, até esse molde aqui é um molde base, você pode fazer vários modelos com ele, a partir dessa peça, né? Pode estar fazendo do seu jeito. Então, aqui a gente vai com a nossa ferramenta de ponto de contorno de novo. Eu preciso descer aqui 1,5. 1,5, tá? Vai caminhar pra cá. Aqui, eu vou marcar 1 centímetro, que é onde eu vou precisar descer com esse ponto aqui depois, tá? Eu posso também, se eu quiser deixar o ponto certinho, igual eu fiz anteriormente, vir e colocar para saber certinho onde é que eu tenho que estar colocando esse ponto aqui depois, tá? Agora aqui, a gente vai marcar aonde vai fechar o nosso bojo, né? Aonde vai ser a curva desse bojo. Então, eu vou colocar aqui 14, tá? 14 centímetros. Aqui, eu vou fechar, eu vou deixar ele para colchete mais largo. Então, eu vou deixar ele aqui com 5 centímetros, tá? A princípio é isso. Agora, a gente vai começar a mexer nesses pontos e já vai começar a dar forma. Esse ponto aqui, eu vou arrastar ele pra cá. E já posso excluir essas minhas linhas, que aí elas não atrapalham aqui. Eu posso excluir esse ponto também. E com esta ferramenta eu vou moldar aonde vai o nosso bojo, né? Onde vai encaixar. Vou só tirar essa linha daqui. Pra não me atrapalhar. E aqui a gente vai moldando essa curva para ela ficar melhor. Só deixa eu colocar para aparecer os pontos aqui que eu já mexi, senão elas ficam andando quando você não põe os pontos.
Então, aqui a gente tem a nossa base, né? Ela já tá, bem dizer, pronta. A única coisa é que o que acontece? Essa aqui é uma base inteiriça, né? Então, por ela ser uma base inteiriça, eu preciso da outra parte dela pra cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha ferramenta de definir metade da peça e vou dizer que eu quero que ela defina aqui no meio. Então, né? E agora aqui, assim, a única coisa que eu acho que dá pra gente dar um up é nessa lateral aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto aqui, ponto de grade, tá? Não esquece, sempre tem que estar selecionado. Vou pegar esta ferramenta, eu vou mover esse ponto um pouco para cima, vim com o Shift aqui e fazer um detalhe assim, tá? A alça vai pegar aqui, vai engatar aqui, né? A alça nesse ponto. Ah, mas tá muito assim, perto pro lado das costas, tá caindo a alça. Eu venho pra cá, eu deixo mais espaço para ficar mais perto do centro das costas, né? Para não ter perigo de escapar a alça do ombro. Então, a gente traz ela mais para cá. E ela fica assim. Quando você faz a alteração desse lado, automaticamente ele já vem para esse lado. Antes de abrir literalmente o molde, né? Porque aqui eu tenho, ó, abrir metade. Quando eu abro a metade, o que eu mexer desse lado, eu preciso mexer desse outro lado aqui também. Então, eu prefiro fazer todas as mudanças no molde antes de abrir ele. Então, nesse caso, eu já terminei o que eu queria fazer de alteração aqui. E eu vou abrir a metade do meu molde. Então, agora, se eu mexer desse lado, eu tenho que mexer automaticamente do lado de lá também, porque ele não vai mexer sozinho, tá? Aqui tá o nosso molde pronto. O moldezinho tá prontinho do sutiã. A gente vai agora, então, colocar, definir o fio, né? Que aqui ele tá deitado e a gente quer que ele fique retinho assim. Então, a gente vem, faz uma linha retinha aqui no meio e vamos, nova linha para ele diminuir, né? Tá muito grande. Nova linha. Opa, que mexeu ali. Nova linha. Então, ele diminui. Agora, eu tenho aqui na lateral do meu molde, eu tenho as propriedades, né, da peça. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Ó, aqui eu tenho as propriedades dela, né? Nesse caso aqui, ele tá selecionado esse bojo número 1. Então, ele já aparece aqui, ó, bojo número 1. Eu posso colocar o código se eu quiser, vou colocar aqui 001. Eu posso dizer se ele é par, né? Ou se não é. Quantos pares eu preciso dele. O material, no caso aqui eu vou colocar como a renda. A descrição, o que eu colocar alguma coisa aqui? Eu vou dizer que eu quero 2 vezes dele, ou se quiser acrescentar qualquer outra coisa, né? Aqui eu quero a escrita centralizada. Eu quero que ele gire 90 graus para ficar certinho aonde está a linha. E eu quero que seja meio centímetro o tamanho da escrita, para não ficar muito grande no molde, ficar mais detalhadinho. Ó, então ele aparece o nome do bojo, a referência, quantas vezes é para cortar. Aqui ele tá aparecendo base ainda porque a gente não fez a graduação. E o tecido, tá? Que no caso aqui é a renda. Agora, esse outro bojo aqui em cima, ele já aparece como bojo número 2. Eu vou colocar que ele é par, o código é 001. O material dele eu vou deixar como tecido, não vou pôr renda, tá? Só para ter opção. Se quiser só usar detalhe de renda, se quiser fazer tudo de renda, pode fazer. Se quiser fazer de tule e embaixo tecido, quiser fazer uma mistura, não tem problema também. Esse aqui eu quero ele 2 vezes, eu quero o molde, a escrita centralizada. E eu quero que ele gire a 90 graus a escrita. Como aqui o molde é maior, a escrita pode ser um pouquinho maior, que não vai fugir, né? Agora, nós vamos para a base. A base, ela é uma vez só, tá? Desse material. Eu vou deixar como tecido também. Vou colocar aqui uma vez. Quero a escrita centralizada. Eu vou clicar em ajustar para a escrita encontrar a linha, tá? O fio. Então, eu quero que ele fique centralizado.
eu vou colocar que eu quero meio centímetros e que ele gire a 90 graus para encaixar na linha. Então, tá aqui, tá prontinho o nosso molde. Agora eu vou esconder os tamanhos e vou esconder as linhas, os pontos de curva, tá? Que esse a gente não vai precisar mais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai graduar esse molde. Eu tenho aqui graduação, tabela de graduação, e eu vou inserir alguns tamanhos. Eu quero fazer do P ao GG, tá? Vou colocar aqui P, M, G e GG. Esse tamanho é um P, então ele vai ser minha base e a partir dele eu vou graduar o restante. Então eu fecho aqui, tá tudo ok. Aqui na lateral eu tenho o DX. O que é DX? É tudo o que for na horizontal e DY o que for na vertical. Então eu vou clicar aqui na lateral e venho aqui e digo que eu quero meio centímetro de graduação nesse ponto. Eu clico nele agora, dou um Shift C e clico no outro e dou um Shift V. Então ele automaticamente já copia. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá e vou fazer nos outros moldes também. Eu não preciso estar fazendo um por um, colocando numeração um por um para estar fazendo isso. Agora aqui, ó, eu também quero meio centímetro, então eu venho em DY e coloco meio centímetro aqui. A mesma coisa eu vou fazer nesses outros pontos, só que agora eu não posso copiar e colar, a não ser nesses aqui de baixo, ó. Esses eu ainda consigo dar o Shift C e o Shift V, ó. Agora, esses aqui, como ele já tem uma graduação para a direita, eu tenho que fazer ele separado, porque senão ele vai colocar uma graduação lá no meio, onde eu não quero, para a direita, ó, viu? Então, agora eu dou um Shift C e eu venho aqui e dou um V, ó, o molde tá graduado, certo? Agora eu vou fazer a minha base aqui. A base eu quero 1 centímetro para cada lado. Então, eu coloco 1 centímetro aqui, Shift C, Shift V, a mesma coisa desse lado de cá. Aqui eu preciso aumentar meio centímetro, tá? Então, o que eu faço? Como eu já tenho molde com essa graduação, eu venho em Shift C, copio essa graduação aqui e eu dou um Shift V aqui, ó. Pronto, o molde tá todo graduado. Você pode, claro, não precisa fazer exatamente essa graduação. Se aqui você não quiser fazer graduação, você pode deixar sem graduação nenhuma, para terminar mais baixo as costas, não quiser tão larga, pode terminar assim. Então, vai de cada um, tá? Ó, pode terminar assim. Só aqui não pode ter graduação para cima, porque geralmente os colchetes, que é os ganchinhos que vão nas costas, eles vêm tudo de um tamanho só, então não dá para ficar alterando a largura que é onde vai ser pregado o colchete. Mas você pode aumentar a largura das costas, pode aumentar, enfim, pode fazer conforme achar melhor. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. O nosso próximo vídeo vai ser costurando o sutiã, tá? Não, provavelmente não vai ser esse, ou pode ser esse também, mas eu vou pegar um sutiã ali, vou costurar do início ao fim, para mostrar também todas as máquinas que eu tenho, que são 7 máquinas. E para sutiã, dependendo do modelo, você usa 7 máquinas, tá? Então, era isso. Não esquece de inscrever lá no canal, de deixar o seu like, de compartilhar, que ajuda a crescer o nosso canal aqui também. Até mais!